dia aí de São Pedro do Atacama. Minha gente. Vocês acharam que a gente tinha cruzado para Bolívia, né? Pois é, a gente não cruzou. Aquele dia, 2 dias atrás, a gente chegou na fronteira um pouquinho tarde. Um pouquinho tarde que eu digo é 9 e pouco, 10 horas da manhã. E tinha uma fila enorme de van do lado de lá, querendo entrar no Chile. E fazia muito frio, a gente estava um pouquinho cansado. E o oficial lá informou para mim que o passo ali abre às 8 e às 6 horas da manhã já tem carro na fila querendo entrar no Chile. E ele disse que a prioridade total é por ordem, né, de chegada. E essas vans aí que carregam turistas do Salar de Uyuni para cá, para São Pedro, elas chegam bem cedo. Então a gente estava um pouco cansado, cheio de coisa para resolver, vídeo para editar e tudo. E a gente está com tempo. Então a gente resolveu abortar a entrada na Bolívia naquele dia e resolvemos ficar mais uma noite ou duas aqui em São Pedro. Então, agora eu acho que é para valer. São 5:30 da manhã, ainda está escuro e o passo só abre às 8. Então a gente vai chegar lá aí perto de 6 horas da manhã para ficar já na fila para fazer o procedimento. Então, vamos que vamos. Hoje é dia de travessia. É uma travessia longa, incerta, com muitos atrativos no caminho, e a gente vai seguir aí em direção à Bolívia e ao Salar de Uyuni. Então vamos lá, vamos que vamos. Chegamos. -4. -4 graus, nascer do sol maravilhoso. E nós somos os primeiros aqui da aduana chilena. Vamos ver aí como vai ser. Se eles vão deixar a gente ser realmente os primeiros da fila. Chegamos, complexo fronteiriço Rito Cajón. É isso aí, gente. Sol nascendo, 6 e pouco da manhã, e a gente continua aqui na fila. A gente chegamos primeiro aqui na fila da aduana chilena, o passo de controle chileno, né? 5 quilômetros à frente, a gente tem o passo boliviano, né? Então, olha aí, que vista espetacular. E a gente está aqui, ó, bem na frente aqui do Rito Cajón. Primeiros raios de sol batendo no carro aí. -5 graus. Venta e faz muito frio. Já saímos da aduana chilena, chegando agora à Bolívia. Primeira vez em terras bolivianas. É isso aí, pessoal. Já estamos dentro da Bolívia. Procedimento um pouquinho burocrático, mas não houve revista do carro. Então, acabou sendo até meio que ok, meio rápido. No momento, a gente está aqui dirigindo na região da Laguna Blanca e da Laguna Verde. A nossa travessia em direção ao Salar de Uyuni vai ser uma longa travessia
e lotada de atrativos. E um deles é esse aqui. O lugar parece ser bem bacana. Então, vamos lá conhecer um pouquinho aqui da Laguna Blanca e Laguna Verde. Já dentro aqui do Parque Eduardo Avaroa, do lado boliviano, estamos na parte de trás do vulcão Licancabur, o mesmo que a gente estava vendo lá em São Pedro. A gente está vendo a face traseira dele, com a Laguna Verde. Olha que coisa linda. Hoje a travessia vai ter lugares maravilhosos. Seguimos aí pela Ruta Boliviana 263. A gente já percorreu um grande trecho. Já presenciamos aí paisagens espetaculares. E a nossa travessia do Atacama para o Salar de Uyuni vai ser uma longa travessia. Eu acredito que mais de 400 quilômetros. Então, a gente está sem planos para hoje. Não temos nada definido ainda e vamos deixar a viagem nos levar. Mais tarde, final de tarde aí, a gente decide se vai acampar, se vai ficar em alguma pousadinha aí no meio do nada. Mas é isso. Vamos que vamos em direção aí ao Salar de Uyuni.
Boa tarde aí do Geyser, sol pela manhã. Isabela tá ali, ó, do outro lado. A gente tá a caminho da Laguna Colorada em direção ao Salar de Uyuni, né? Já estamos na Bolívia há algumas horas e paramos aqui nesse lugar curioso, fedorento, mas bonito. O Geyser Sol de la Manhã. Somos só nós dois aqui, ó. Cheirãozão de enxofre violento. E essa água fervendo aqui embaixo. Tô até tomando cuidado aqui, porque se eu escorregar aqui, meu amigo, sobra nada da minha pele. A água tá realmente fervendo. E o lugar é um desses, mais um, né? Desses impressionantes aqui. Na Cordilheira dos Andes. Agora do lado boliviano. É isso aí. Geyser, sol de la manhã. Olha que legal! A gente reconheceu que era aqui pelo cheiro. Dá pra sentir de longe o cheiro de ovo podre. E olha aí as bolhas de água fervendo, que legal. E a gente está aproximadamente 5.000 metros de altitude, quase 5.000, 4.900 e muito. E o cheiro daqui é bem forte. Mas é uma parada super legal aqui no caminho, sentido Salar de Uyuni. Chegamos aí na Laguna Colorada. A Isabela fez a trilha lá de baixo, para ver se ela filma os flamingos. E eu tô fazendo a trilha aqui por cima. O lugar realmente é sensacional. É uma lagoa de cor tijolo, né? Meio alaranjada. E fica aqui na altitude da Bolívia. A gente está aí a praticamente 5.000 metros de altura. Que lugar fantástico!
um local que deixa a gente de queixo caído. Essa lagoa, ela tem uma cor meio alaranjada, meio tijolo, e é um refúgio de flamingos aqui na nossa rota aqui em direção ao Salar de Uyuni. É simplesmente espetacular. Boa tarde aí, no meio do nada. Lá se vão quase 10 horas, eu acho. E a gente continua na travessia em direção ao Salar de Uyuni. Passamos pela Laguna Colorada. E agora estamos numa rota um pouquinho mais tensa, porque é um caminho que a gente não conhece, né? Então, assim, é um emaranhado de trilha e a gente está tentando se localizar através do GPS. E tá meio que perdido, mas pelo menos ele dá a nossa direção. Então, é isso. Vamos ver aí. Nossa, ali embaixo cheio de trilha. E é bom comentar que a gente tá indo rumo ao desconhecido, porque a gente não tem nem hotel, hoje não tem nada. A Pois gente é. marcou um hotel ali no mapa, mas não sei se vai ter ou não vai ter. A gente já viu que esse trecho aqui, eles priorizam muito o pessoal que vai com guia, né? Que vai com carro credenciado. A trilhazinha aqui é enjoada, tá? Olha. Então a gente não sabe se vai ter hotel ou não. Rumo ao desconhecido. Pra quem já rodou 200 e tantos quilômetros, pegar um final da tarde com uma trilha dessa é meio cabuloso, mas vamos que vamos. Qualquer coisa a gente Volta. ou volta ou abre nosso acampamento aí e dorme. É. Parei aqui agora para tirar uma foto, dar uma ajeitada no carro. Lá se foram aí mais de 200 e burdoada quilômetros e a gente está no rumo. Acredito que o local onde a gente marcou para ir esteja mais ou menos aqui atrás dessa montanha aqui. Então vamos seguir. Acredito que o pior já passou, mas olha aí a situação, ó. Eu esqueci de mostrar hoje de manhã, estava cansado. Olha aí, ó. Galões para tudo quanto é lado. Um tanque gigantesco. E a gente está carregando aí
aproximadamente 300 litros de combustível. Então, vamos que vamos. Vamos ver se o cálculo deu certo. E descansar hoje, chegar no destino, descansar, porque amanhã tem mais travessia. Vamos lá. Estamos chegando aqui em uma vilinha fantasma que a gente tinha marcado um hotel e o hotel não existe, ou já existiu algum dia e não existe mais. É, Maurício, Existir aqui existe, né? Tá parecendo meio fantasma o bagulho. é, Tem um carro ali, ó. vamos lá perguntar. É isso aí, chegamos aqui no hotelzinho porque o dia foi cansativo, então hoje a gente vai abrir mão do acampamento e vamos ficar no conforto. Quando a gente achava, a gente tava menosprezando o hotel, né? Mostrei pra vocês a gente chegando na cidade, parecia que não tinha nada. Olha aí o jantar. A luz de velas com fogão a lenha ligado. E o Maurício tá degustando um licor de coca para abrir o apetite. Licor de coca e sopa de quinoa. Começamos os trabalhos aqui na Bolívia.
meu é um cannelloni vegetariano. O chefe não revela o que tem dentro, mas é vegetariano. Então hoje eu tô mais tranquila, não quero abusar muito. E fui no prato vegetariano. Vamos lá. Graças. Filé mignon de lhama. É isso aí, boa noite. Hoje eu vou de filé de filé mignon de lhama. A altitude aqui tá me deixando sem ar. Quinoa e batata.